Jornal da Cidade. Oferecimento Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. 2 lojas no centro de Lavras. 3822-6099. Armazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente à CEMIG. 3821-8382. Oi, hoje é quinta-feira, 30 de abril, e nessa edição do Jornal da Cidade você vai ver que a Prefeitura de Lavras decidiu retirar os bancos de 2 praças no centro para evitar aglomerações durante a pandemia. Tem ainda a avaliação do Comitê de Combate ao Coronavírus sobre a primeira semana de reabertura do comércio. Nos hospitais, os estoques de sangue estão diminuindo. Você vai ver como fazer para ajudar. E eu ainda trago a previsão do tempo para esse feriado de sexta-feira, Dia do Trabalhador. A gente começa o jornal de hoje falando de uma medida que foi adotada pela Prefeitura aqui de Lavras para evitar aglomerações no centro da cidade. O prefeito José Xerém anunciou a retirada dos bancos de 2 praças, a Augusto Silva e a Leonardo Venerando Pereira. Elas são um cartão postal da cidade e o visual por lá já está diferente. Na manhã dessa quinta-feira, uma equipe estava ali na região fazendo a retirada dos mais de 100 bancos. Essa medida foi tomada porque os locais ainda estão tendo muito movimento durante o dia, o que acaba aumentando o risco de contaminação. O prefeito não informou quando os bancos serão reinstalados, mas garantiu que eles também devem passar por uma manutenção durante esse período. E ainda falando da pandemia, o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus fez uma reunião nessa quarta-feira para avaliar como foi a primeira semana de reabertura do comércio na cidade. A gente conversou com o vice-presidente da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, e ele tem mais informações sobre o que foi discutido. A reunião ontem foi uma reunião muito técnica e a gente passou os dados e as sugestões e as solicitações feitas pelos empresários, na qual o principal ramo ainda que está muito afetado é o bares, restaurantes, lanchonetes e academias. Então, assim, ontem foi sugerido que fosse feita uma avaliação já de funcionamento com as medidas de segurança desses segmentos de mercado. Além disso, sugerimos também que possa ser realizado a flexibilização do horário que foi estabelecido pelo decreto. Essa resposta vem só na semana que vem? Sim, foi informado pelo comitê, que é um comitê médico, né, um comitê técnico, de que a doença ela pode se manifestar até em 15 dias. Conquanto nós estamos aí nas vésperas do Dia das Mães, que é a preocupação da CDL, que para nós é o segundo Natal, e é esse que a gente representa aqui sempre os interesses dos empresários lavrenses, é que foi solicitado que pelo menos nessa semana possa ter sido a flexibilização, então, do horário de funcionamento. Nós estamos encarando aí uma crise jamais vista, né? Não tem precedente, e além do mais, a gente não tem uma política uniforme de que tem que ser seguido. Então, cada município está trabalhando de uma forma, cada estado está encarando de um jeito, e isso gera para a gente uma total assim, para onde temos que seguir, né? Conquanto a gente entende que o desespero do empresariado lavrense é com relação à queda do seu faturamento, a gente está brigando pelos interesses, principalmente que é a vontade que eles mais querem, ter a possibilidade de abrir sua loja, abrir sua empresa e trabalhar. Nessa primeira semana de reabertura, o movimento está pequeno dentro das lojas, né? Sim, a gente teve várias reclamações, nós temos aqui alguns grupos, né, e pessoas que nos relatam lá que o faturamento em si, apesar de ter bastante movimento nas ruas, o faturamento em si já não é aquele anterior no mesmo horário de funcionamento. Então é isso que a CDL também está preocupada, e a gente está chamando todos os empresários para que seja formado aí um conselho, um comitê, e a gente possa criar ferramentas para a gente reinventar e encarar essa crise de forma efetiva. E olha só, o estoque de sangue dos hospitais já começou a diminuir e você que está assistindo pode ajudar a mudar essa situação. O posto da Fundação Hemominas, que fica aqui em Lavras, já voltou a funcionar. O Luiz Gustavo mandou um vídeo aqui pra gente falando mais sobre como estão acontecendo as doações de sangue. Sou o Luiz Gustavo, captador do Hemominas. Eu venho aqui para solicitar à população que colabore no sentido de doar sangue.
né? Essa época é uma época que está sendo muito necessária a doação de sangue. Os estoques nos hospitais de Lavras estão baixos, né? As doações são realizadas toda terça-feira, de 7h30 às 11h30. Você agenda pelo 3694-4145. Tá? E eu gostaria de pedir também que a população, as pessoas que agendarem, compareçam. Por exemplo, na última terça-feira, 9 pessoas agendaram e não compareceram, ou seja, quase 40 pessoas deixaram de ser salvas, né? É muito importante que você agende e compareça, porque a gente já está com um atendimento limitado por causa dessa pandemia, né? Qualquer dúvida é só ligar no 3694-4145 e as condições você encontra no site www.hemominas.mg.gov.br. Um abraço. E a gente continua agora falando da previsão do tempo. Vamos ver como fica o clima nessa sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Aqui em Lavras a previsão é de sol e algumas nuvens no céu. A temperatura fica entre a mínima de 14 graus e a máxima de 28. Não chove no feriado, ventos em 6 km por hora e umidade do ar na casa dos 47%. Gente, nesse feriado não vai ter Jornal da Cidade, mas você segue acompanhando as notícias de Lavras e da região no portal do lavras.tv e nas nossas redes sociais. Um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!